Um ponto muito importante e interessante que chega muito para atendimento, pessoas que relatam problemas com dinheiro, problemas na vida financeira, no seu dia a dia, e isso tem trazido um incômodo muito grande. Tá? E é interessante a gente perceber que, na visão da constelação familiar, o dinheiro ele vem com a mãe, ele chega na nossa vida através da mãe. Por quê? Porque a mãe é a nutrição, a mãe é o portal de entrada nesse planeta, a mãe é a que se dedica, a mãe é a que consegue organizar todo o sistema para que a gente possa sobreviver, né? Então, além da nutrição pelo leite materno ou pela fórmula infantil, mas o importante é que tenha o cuidado dessa mãe. E o dinheiro fica na nossa vida através do pai. E o que é esse ficar o dinheiro na nossa vida através do pai? É quando você consegue gastar o dinheiro com algo bom. Você compra uma casa, você compra um carro, você estuda, você ajuda outras pessoas, você faz o que você sente que o dinheiro quer que ele seja gasto. Tá? Então nós temos essas duas estruturas, tem meu pai e tem minha mãe. Um outro ponto também, o pai ele é o responsável de enviar o filho para o mundo, né? Por exemplo, toda vez que eu preciso fazer um projeto, é a força do meu pai que eu tomo. Toda vez que eu estou pensando em mudar de emprego, é a força do meu pai que eu tomo. Se eu tenho esse emprego em outra cidade, mas eu sou destemido e vou viver nessa outra cidade, é a força do meu pai que está presente dentro de mim. E quando eu chego lá, então, quando eu vou para essa cidade, eu mudo de emprego, eu executo o projeto, tudo isso, eu tenho também a energia da minha mãe. Quando eu sou criativo, quando eu tenho que tomar mais cuidado. Então, ou seja, o tempo inteiro nós estamos lidando com essas duas energias internas, do pai e da mãe. E aí, então, agora, mas o que tem a ver o dinheiro com isso? Se eu não tenho bem estabelecida a relação com meu pai, então pense, eu não estou dizendo aqui, eu não disse que se você ama ou não ama seu pai ou sua mãe, se você gosta ou não gosta do seu pai ou da sua mãe. O que eu quero dizer é que você tem que reconhecer que você tem uma origem, e essa origem é este homem e esta mulher que decidiram se unir, e eles então, através de terem dito sim para você chegou. Como eu cheguei, como todos aqui chegaram. Dessa forma, eu os respeito, porque independente do que aconteceu, independente do ocorrido no passado, a vida foi preservada. A vida de quem foi preservada? A minha vida, a sua vida foi preservada. Então, se esse pai tinha muitas posses, e essa mãe também, se esses pais não tinham nenhuma posse, passavam dificuldades, não sabiam nem ler nem escrever, e o outro tinha até curso superior, não é sobre isso. O que de fato eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei qual é a minha origem. Então, respeitar essa origem é ponto fundante, é ponto fundamental para que eu possa estabelecer o dinheiro. E o segundo ponto, Bert Hellinger, ele diz assim, conforme o dinheiro olha para você, conforme você olha para sua mãe. Então, se você olha, ou também em alguns livros ou em algumas palestras dele, você vai vê-lo dizendo, o dinheiro olha para você conforme você olha para a vida. E aí, quando a gente olha para a vida, a gente está olhando para quem? Está olhando para o pai ou para a mãe, ou está olhando para os dois, tá? Então o dinheiro só vai olhar para mim se eu estiver olhando com cuidado, com zelo, com respeito para a vida. E essa vida é quem? A minha mãe, o meu pai. Eu preciso estar falando com ele todos os dias, eu preciso falar com eles, mandar mensagem o tempo inteiro? Não. Eu só preciso isso tem que estar confortável dentro de mim. Dessa forma, eu começo a olhar para eles apenas como
os grandes doadores da vida, porque eles me deram tudo que eu precisava, que era a vida. Então, a partir daqui, todo o esforço, todo o empenho depende de mim. Nós não estamos falando aqui sobre pessoas que têm uma vida mais facilitada por conta disso ou daquilo. Inclusive essas pessoas que têm essa vida mais facilitada, o dinheiro com mais facilidade, se eles continuam não olhando da forma como deve olhar para o pai e para a mãe, até esse dinheiro acaba, tá? Então, não quer dizer o fato de ter muito dinheiro ou não ter dinheiro, estar perdendo dinheiro, mesmo eu com muito dinheiro, eu passo por essa situação porque a forma como eu lido com os meus pais, como o meu sistema familiar de origem. A partir disso, o que eu vou fazer? O dinheiro, ele quer ser bem gasto. E ele quer ser gasto com algo que vai te trazer benefícios. Então, o que é o algo que vai me trazer benefício? É algo que vai te trazer bem-estar, vai te trazer saúde, vai te trazer cultura, vai te trazer relacionamento. Então, o dinheiro ele quer ser gasto com isso. E aí vocês já devem ter visto, né, que tem várias palavras, por exemplo, comprador, gastador, doador, trabalhador. Tem uma série dessas palavras que terminam com esse sufixo do. Se a gente for pensar na palavra, o que é um gastador? Ele precisa gastar a dor. E muitas das vezes a pessoa ganha o dinheiro, trabalha, não tem problema com o trabalho, consegue emprego com facilidade, mas ela não se acha merecedora de receber aquele salário, então ela precisa gastar. Então ela passa a ser um gastador. Então o fato dela não conseguir se sentir merecedora desse dinheiro faz com que ela coloque esse dinheiro para fora. E aí a gente vai lidar com uma coisa chamada crença do não merecimento. E essa crença do não merecimento, ela vai estar associada aonde? A minha crítica, ao meu julgamento, para quem? Para o meu pai e para minha mãe. Então, sempre, numa análise dentro da constelação familiar, nós precisamos entender que o problema financeiro, ele não é porque eu estou num lugar que ganho pouco e paga mal, ou que eu estou num lugar que ganha super bem, que eu ganho super bem e me pague super bem. O problema do dinheiro está nas relações que eu desenvolvi, que eu criei antes de começar a ganhar o dinheiro. Então, que é meu pai e minha mãe. Sempre vai passar pelo pai e pela mãe. Existem alguns outros casos que o dinheiro também, ele está associado, por exemplo, a determinadas exclusões. Né? O que são as exclusões dentro da constelação familiar? Todas as vezes que eu abandonei uma pessoa, que a pessoa ela morreu, ela foi esquecida, ela foi rechaçada, ou seja, vários movimentos que colocaram e tiraram aquela pessoa do convívio familiar. Isso é uma exclusão. Morte prematura, morte por acidentes, pessoas com autoextermínio, né, que praticaram autoextermínio. Então, tudo isso, quando eu deixo de falar sobre isso, quando eu não reconheço que essas pessoas têm o seu lugar e tiveram o seu momento e passaram por aqui, isso é uma exclusão. Então, muitas das vezes, por exemplo, uma mulher, né, ou um homem, ou um casal, que eles tiveram várias tentativas de terem filhos e não deram certo, por N motivos. Isso pode agravar a situação financeira do casal. Por quê? Porque o fato de ter tido a gestação e essa gestação não ter ido adiante, ou seja por um aborto espontâneo ou por um aborto provocado, isso é uma exclusão também, né? Só que a gente precisa pensar e dar o lugar de que tudo pode acontecer, não tem nada que desabone sobre isso. Mas o importante é que quando eu vou falar sobre dinheiro, eu faço a pergunta para o casal, ou seja somente para o homem ou só para a mulher.
Teve alguma perda no seu sistema familiar? Você já vivenciou alguma história de perda? Essa pessoa, muitas das vezes, ela não se lembra. E aí, a gente explica para ela o que podem ser as perdas. E aí ela começa a falar, sim, eu tive um avô, que esse avô faleceu porque ele trabalhava viajando. Meu pai, ele teve problemas para ganhar dinheiro, ele tentava empreender e não dava certo. Eu tentei ter filhos e não, a gestação não foi adiante. Ou seja, tudo isso são perdas. E aí cada perda tem tem o seu significado, tem sua simbologia, tem seu grau de importância e tem que ser olhada com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa fazer os movimentos de liberação e de solução para que a pessoa, então, sinta-se melhor com relação à questão do dinheiro. Tem um outro ponto que a gente chama de neurose de classe. Vocês já devem ter visto, e nas mídias sociais aparecem bastante, na internet, nos noticiários. Pessoas que nasceram em lugares muito humildes e têm talento e desenvolveram seus talentos e de repente começou a ganhar dinheiro, seja com a música, seja com futebol, seja com o meio artístico de modo geral, e ela, depois que começa a ganhar dinheiro, entra em depressão, entra num estado de ansiedade, de angústia muito grande e não sabe por quê. E a isso a gente dá um nome de neurose de classe. Por quê? Como que essa pessoa que teve essa origem com poucos recursos ou quase nenhum recurso, passou necessidades, como que ela conseguiu se desenvolver e aquelas pessoas anteriores, ou seja, seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios e tias não conseguiram desenvolver também, como que ele pode querer ganhar esse dinheiro todo e querer usufruir e querer viver da melhor maneira possível com esse dinheiro? Então, entra num estado de culpa. Por quê? Porque ele conseguiu e os outros não conseguiram. Então, aciona um gatilho da autossabotagem, aonde também eu tenho todo o dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa, mas internamente eu não me sinto preparado, eu não me sinto feliz gastando aquele dinheiro, enquanto outras pessoas do meu sistema estão passando por dificuldades. Então, essa também é uma outra análise que deve ser feita, porque a gente precisa pesquisar, todas as vezes que a gente fala de dinheiro, nós precisamos pesquisar exatamente ponto a ponto para que a gente possa entender e aplicar as constelações da melhor maneira possível em cada caso.